Boa noite, boa noite. Como fazemos todos os domingos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Agradecendo ao Pai Maior, à nossa Mãe Santíssima, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. Que possamos nos unir, elevando nosso pensamento, já com as nossas águas, pedindo a proteção e as bênçãos para o nosso lar, nosso trabalho, aquele ambiente onde nos encontramos nesse momento. Mestre Jesus, te agradecemos por tantas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. E muitas vezes nem percebemos. É na força, através de uma palavra amiga que um amigo nos traz. É uma oração que recebemos a nosso favor e muitas vezes nem sabemos. São tantas e tantas bênçãos que chegam até nós diariamente, Mestre Jesus. Por isso te agradecemos. E como eternos pedintes que somos, neste momento pedimos por todos os irmãos, especialmente aqueles que neste momento estão passando por dores terríveis, seja do corpo, seja da alma. Derrama, Mestre Jesus, teus bálsamos de amor e paz sobre todos nós e o medicamento invisível nas nossas águas. E convidamos a Ti, Mestre amado, e aos nossos anjos de guarda, a esses benfeitores, trabalhadores incansáveis da Tua seara, que fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós abrimos no item 13 do capítulo de mesmo número. 13 e 13, para quem gosta de nos acompanhar. E nos diz assim no livro Vivendo o Evangelho, que sempre trazemos uma mensagem referente a esse item 13 do capítulo 13 do Evangelho. Teu encontro. Encontraste famílias ao relento, sofrendo a inclemência do temporal e, porque não pudeste erguer a moradia a tantos deserdados, te enredaste no espinheiro da revolta. Encontraste velhos solitários, gemendo no catre da agonia, e porque não pudeste socorrer a tanto infortúnio, mergulhaste no clima de intolerância. Encontraste bebês doentes, contorcendo-se no colo de mães aflitas e, porque não pudeste aliviar a dor de tantos enfermos, te fechaste no silêncio da amargura. Encontraste mendigos cobertos de feridas, rogando o favor da esmola e, porque não pudeste resolver tanta miséria, te envolveste no manto da indignação. Encontraste crianças sem lar, vagando pelas ruas entre perigos e lágrimas, e, porque não pudeste evitar tanto abandono, acendeste a
fogueira da tortura. Encontraste maltrapilhos, tremendo de frio no inverno rigoroso. E por que não pudeste obter agasalho suficiente para tanta nudez? Te atiraste no abismo da raiva. Encontraste famintos trôpegos, suplicando pedaço de pão, e por que não pudeste dispor de alimento para tanta fome? Te escondeste na sombra do desespero. Encontraste infelizes sem recursos, implorando de porta em porta a migalha de apoio, e por que não pudeste atender a tanta necessidade? Sucumbiste à explosão de cólera. Reações despropositadas diante do sentimento de impotência que a penúria desperta. Quase sempre são disfarces para fugir ao compromisso de ajuda ao próximo. Não tenhas a pretensão de fazer tudo a todos. Nos caminhos da caridade, não tem importância realizar muito ou pouco. O que importa é a iniciativa determinada em favor de alguém. Teu encontro com a dor alheia é também o encontro com o Cristo, que ali está à tua espera, a fim de que te movimentes no socorro providencial. Faz o que puderes, e Jesus multiplicará teu gesto de amor. Então, todas essas situações nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada, não é assim? Quanta coisa vemos e não temos condições, capacidade de socorrer tudo. Não temos como acabar com a miséria no mundo, mas o pouco que fizermos, fazendo de coração, é o que conta para Jesus. E nos diz assim o item 13 do capítulo 13 do Evangelho: chamo-me caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha jornada habitual e, coração aflito, venho dizer-vos: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para enxugar a todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães. Dizia-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus existe. Vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. E voltava a repetir: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser que tomava num seio estéril um alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho, logo sem abrigo, presas dos sofrimentos que advêm da necessidade, e envergonhados de sua miséria, não ousando implorar a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicantes por eles.
e vou estimular a beneficência em toda parte, soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo: há aí infelizes, cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa a vossos bons corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não mais teríeis mérito em vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade e vos estendo a mão por vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete e forneço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide e colhei. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes. E levarei essa árvore a Deus, para que, novamente, Ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Isso nos disse Cáritas, que foi martirizada em Roma, Lyon, 1861. E nos diz o roteiro sistematizado, que sempre gostamos de ler, que nos traz sempre um esclarecimento a mais. Qual a diferença entre a caridade e a esmola? A diferença está na maneira como se pratica uma e outra. A esmola é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, se disfarça de mil modos para evitar vexames e liga fraternalmente o benfeitor ao beneficiado. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Isso nos disse Emmanuel. E como praticar a caridade entre parentes e amigos? Sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente as fraquezas, procurando não ofender nem magoar a ninguém, corrigindo o mal pelo exemplo que se dê na prática do bem. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Também nos aconselhando aí Emmanuel. O que se pode observar no exemplo dado sobre beneficência? Que as senhoras que se reúnem são de diferentes idades e trabalham com boa vontade e alegria, que todas têm o mesmo ideal de servir ao próximo e se dedicam a atender aos necessitados sem se preocupar com a crença que professam. Que lição nos ensinam os necessitados desta história? Que devemos ter sempre esperança e paciência, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, pois a misericórdia de Deus não tem limite e chegará o dia em que os nossos lamentos se transformarão em bênçãos.
através da prática da caridade, tornamo-nos instrumentos da misericórdia de Deus para atenuar o sofrimento do nosso irmão. E de que modo os espíritos superiores auxiliam as benfeitoras da história? Essa é uma história que eu vou ler agora a seguir, das mulheres que trabalham fazendo coisas para os irmãos necessitados, acompanhando-lhes o trabalho, trazendo-lhes encorajamento e inspiração, transmitindo-lhes ânimo para prosseguirem na tarefa e providenciando-lhes novos necessitados para que as recompensarão em forma de bênçãos. Sempre falamos, quando praticamos a caridade de coração, o maior beneficiado somos nós. São bênçãos para nós essas oportunidades, por isso não devemos perder nenhuma oportunidade. Não é sairmos por aí distribuindo dinheiro. É realmente nos preocuparmos com o alimento, é com uma roupa, uma palavra de conforto, um abraço, um carinho. E como diz aqui, tem a caridade moral, aquela que quando a gente se cala, a gente não vai ficar discutindo com aqueles que conosco convivem. Não significa que vamos concordar com aquilo que está errado, mas pelos nossos exemplos também fazemos caridade, mostrando o que é certo fazer. Prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu. É dando que se recebe. Grande auxílio espiritual recebe aquele que ajuda o irmão em sofrimento. E nós, como podemos praticar a caridade no nosso dia a dia? Estendendo nosso afeto, compreensão, paciência e perdão àqueles com quem convivemos mais de perto, auxiliando sempre os irmãos necessitados, não apenas com bens materiais, mas com as riquezas do nosso coração. Essa é a caridade moral. A indulgência, a piedade, o perdão, os conselhos, a paciência, o respeito e a renúncia são atos de benefício ao próximo que não envolvem bens materiais e cuja prática está ao alcance de todos. Então, qualquer um de nós pode fazer, é gratuito. E diz assim no Evangelho: há muitas maneiras de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, há aí uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é útil algumas vezes, pois alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e, além disso, disfarça-se de tantas maneiras. É possível ser caridoso mesmo com os parentes e os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando-se suas fraquezas, tendo cuidado em não ofender o amor próprio de ninguém. E vós, espíritas, podeis ser caridosos em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos clarividentes a crer, mas sem chocá-los, sem atacar de frente suas convicções, mas levando-lhes docilmente às nossas reuniões, nas quais nos poderão ouvir e nas quais saberemos achar uma brecha em seus corações, por onde deveremos penetrar. Eis aí uma face da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, os deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar suas misérias sem murmurar. E é nisso que dependem de vós. Far-me-ei compreender através de um exemplo. Várias vezes na semana vejo
uma reunião de damas. Há damas de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. E o que fazem? Trabalham rápidas, os dedos são ágeis. Vede também como são radiantes os rostos e como os corações batem uníssonos. Mas qual é seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à sua provisão, e a maioria dos seus bens está empenhada. As pobres mães inquietam-se e choram, sonhando com os filhos pequenos que neste inverno passarão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou algumas mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam pequenas vestimentas. Mais tarde, num destes dias que a neve cobrirá o chão e que vós murmurareis dizendo: Deus não é justo, pois é a fala costumeira dos que sofrem. Então, vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se fizeram as operárias dos pobres. Sim, é por vós que elas assim trabalham, e vosso murmúrio se transformará em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue bem perto do ódio. Como é preciso um encorajamento para todas essas trabalhadoras, eu vejo as comunicações dos bons espíritos chegarem-lhes de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade também trazem seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu. E asseguramos-lhes, além disso, e sem medo de estarmos avançando muito, que essa moeda não lhes faltará. Também nos disse Caritas em Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia eu ouço entre vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia eu vos vejo faltar com a indulgência aos vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e muitas vezes vos ergueis como juízes severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos ao fazerem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que concerne à caridade material, vou contar-vos uma história de outro mundo. 2 homens tinham acabado de morrer. Deus tinha dito: enquanto esses homens viverem, será posta em um saco cada uma de suas boas ações, e em sua morte pesar-se-ão esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua última hora, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem recheado, ressoava o metal que o enchia. O outro era pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ai de mim, não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, postos os 2 sacos na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno pesado, de tal forma que ganhou em muito do outro saco na balança. Então Deus disse ao rico:
Tu deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E por mais que tenhas dado, não te privaste de nada. Vá à esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada para alguma coisa. Depois, Deus disse ao pobre: Tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-o em todas as suas ações. Passa à direita e vá receber tua recompensa. Isso nos disse um espírito protetor em Lyon, 1861. E aqui, com essa leitura do Evangelho, com esses ensinamentos do Mestre, vamos encerrando mais um Evangelho. Mais uma vez, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as nossas irradiações diárias. Agora, já em março, vamos iniciar os estudos online. Para quem tem interesse, é só conversar comigo. Nós colocamos nos grupos de WhatsApp. Tem estudo das obras, tem do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. É 1 horinha por dia, quase sempre à noite, às 21 horas. Então, é mais tranquilo. Não precisamos sair do nosso aconchego. Agradecendo a Jesus, vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento e pedindo por mais uma semana, Mestre amado, por mais uma semana que se inicia. Derrama sobre todos nós tuas bênçãos de amor e paz. Ilumina o caminho daquele irmão que está à procura de um emprego, de um trabalho. Que todos aqueles, como falamos hoje sobre a caridade, todos os pedintes, todos aqueles que estão nesse momento passando por necessidades, que encontrem uma mão caridosa, estendida em sua direção. Ainda somos pequenos, Mestre, no entendimento, que possamos também, com amigos, familiares e todos aqueles que conosco convivem, praticar a caridade moral, não sermos juízes, não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Que possamos ser compreensivos, pacienciosos e caridosos. Ilumine o nosso caminho hoje e sempre, Mestre amado. Que o nosso anjo de guarda esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.